Vamos lá, eu preciso de conteúdo, mano. Tem que farmar em cima aqui. É foda. Pokémon e a jornada budista que valoriza NPCs repetitivos. Então eu fico intrigado porque eles escolheram fazer. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like, comente e apareça nos próximos vídeos. Falou. Esse negócio do Pokémon de transformar todas as enfermeiras Joy, todas as policial Jenny em tipo em real artifício do anime. Mas que nos jogos a gente sabe que eles têm que fazer essas coisas pra tipo. Eles têm que usar o mesmo sprite pra não fazer um monte de coisa diferente, pra eles não ter que refazer os projetos, esses bagulho. Aí eles vão lá e eles têm que fazer esses bagulho aqui. Pra arrumar. O que tá acontecendo? Tá... Ah, perfeito. Bora. Vou dar uma chance e fazer um vídeo de Pokémon, hein? Tinham me dito que é perigoso, mas se der certo, pode pedir outro. Trocadilhos ruins demais, né? Ah, não. Eu assistia muito esse canal aqui no... há 2 anos, eu acho. Assistia muitos vídeos dele. Eu tenho assistido bastante Pokémon desde que começaram a postar a série completa lá no canal oficial deles. E como eu tenho um cerebrinho de youtuber, me deu vontade de falar sobre Pokémon. Mas eu já tive más experiências com Você fazer vídeo sobre anime, ou sobre, sei lá, mangá, principalmente mangá, tipo, de Pokémon e essas franquias muito grandes. Eles vão lá e se botam no seu rabo mesmo, mano. É muito ruim você for lá e fazer uns conteúdos desse. Tem um react que eu vou fazer que vai ser sobre os mangá. O cara que tenta, tipo, botar página de mangá nos vídeos, eles vão lá e tomam flag, mano. É muito ruim você fazer vídeo de anime, mano, no YouTube. É uma merda. Ironicamente, esse próprio vídeo foi bloqueado no strikes da Chopro no passado. Então eu decidi fazer algo mais simplesinho. Eu leio muita coisa por aí que acaba não virando vídeo em si. Eu gosto de colocar esse tipo de informação mais como tópico dentro de vídeos sobre as séries como um todo, ao invés de só trazer essas ideias separadamente. Sei lá, esse tipo de coisa me passa uma cara... Tô pensando umas ideias de vídeo aqui muito estranhas pra fazer. Foda que tá meio complicado, tá fazendo um eco agora aqui no meu quarto, por causa que tirou um monte de coisa daqui de dentro. Aí quando for encher de coisa, aí vai ficar mais abafado e vai ter como eu gravar melhor. de vídeo filler aqui no canal. Tá dando eco. Mas dessa vez eu vou quebrar essa regrinha estúpida autoimposta, porque é uma ocasião especial. Tem duas coisas que eu só consegui pensar. Quando, tipo, tem flag nas músicas. Flag em música de jogo, cara, o ST, mano. É muito paia isso. Pô, os jogos de Persona tem flag lá. O Pokémon, principalmente, todas elas têm flag. Isso é Pokémon inteirinho enquanto eu tava lendo. E simplesmente não tem um conteúdo sequer na internet fazendo essa conexão. Não achei um vídeo no YouTube, texto num blog abandonado. Mano, deu pra ver os FPS caindo, cara. Deu pra ver os FPS caindo. Pelo menos não nos idiomas em que eu garanto a minha pesquisa, né? Então dessa vez eu me permito fazer um videozinho filler, já que existe um espaço a ser ocupado. Opa, vou me interromper rapidinho só pra falar aqui. Eu ativei o clube de membros aqui no canal. Se você quiser um ícone bonitinho no seu nome, destacar seu comentário, você pode ter tudo isso por um precinho meramente simbólico. Agora, se você gostar muito desse vídeo aqui, o LivePix continua funcionando. Lá sim, você pode mandar o valor que você quiser e ainda deixar uma mensagem para eu ler. Agradeço demais o apoio de todos vocês. O mais importante é sempre a sua presença e confiança no que eu faço. Então valeu! Também nos meus vídeos longos, mano. Que Pokémon tem diversas referências à cultura japonesa, eu não preciso nem comentar, né? Designs de um bazilhão de monstrinhos, temáticas de lendários, cidades ou regiões inteiras. Pokémon é uma obra japonesa, então não tinha muito como fugir dessas coisas. O que eu quero... Quando eles tentaram fazer um retcon na quinta geração, pra botar, tipo... Ah não, o Pokémon se passa também, tipo, em
e seus do países do mundo real. Comentar aqui são dois elementos muito mais sutis para esse mundo da série, mas que ao mesmo tempo são literalmente a base do funcionamento dele. Você já se perguntou por que a enfermeira Joy ou a policial Jenny tem tantas gêmeas idênticas a elas espalhadas por esse mundo? É porque talvez isso seja mais simbólico do que literal. Tudo bem. Eles fizeram isso por causa que tem no jogo, eles tiveram muito. Cara, pode ser bullshit que eu tô falando aqui, mas faz sentido. Eles tiveram, tipo, não muito tempo e não muito por que mudar disso. Aí também deixou pra que eles continuassem no resto da franquia. Tem muito o que fazer também. Tipo, é quase tipo um incesto sinistro pra todo mundo nascer igual nesse bagulho. Bem, a gente já viu várias vezes elas mencionarem que são famílias mesmo, é um nepotismo absurdo nos serviços públicos desse mundo, mas aí é só uma liberdade criativa que a série tomou para um conceito muito real da sociedade japonesa. O Kimarimon... Por que todo mundo parece igual? Não, é por causa que lá, foi que nem o Frost falou, é Zaibatsu. É que lá eles têm a cultura de criar carreira e não de, tipo, ter um cargo e já ter um cargo definido e já era, que nem aqui no Ocidente. Que é tipo, você se qualifica e você lá já é esse candidato e já ganha um cargo. Não, lá eles têm a cultura de criar carreira. Aí é por causa disso que tem muito, tipo, família de empresa. Tipo, família Konami, família do, sei lá, da Mitsubishi. Mitsubishi? Sei lá. Tem um monte de coisa que se chama Zaibatsu, que é esse negócio de empresas de família. A Nintendo também é uma empresa quase milenar, que não sei o que. Ela fazia brinquedo, virou card game, aí depois virou brinquedo de consoles e outros tipos de brinquedo, plushes. A Nintendo é gigantesca. Aí você vê nisso que eu acho que eles pegaram muito nessas coisas pra botar no Pokémon também. Pelo menos essa é a explicação que tava fazendo no anime, que o cara vai falar, eu acho. Kimari seria algo como regras ou acordos, e Monku, frases ou expressões. Então o Kimari e Monku são as frases e expressões obrigatórias de serem ditas, geralmente associadas aos prestadores de serviço. As famosas combines no Japão são um exemplo perfeito disso. Os funcionários têm praticamente um script a ser seguido quando eles interagem com os clientes. A ideia é que essas frases são repetidas tantas vezes que até perdem o sentido. São coisas muito automáticas dessa interação entre cliente e prestador de serviço. É tipo quando o garçom te fala bom apetite e você responde pra você também. Porque o Kimari Monko não é uma conversa de verdade em que as duas partes estavam prestando atenção. É só esse conjunto de frases que, se você pudesse, ficaria apertando o A pra pular logo e chegar na parte importante. É um costume japonês que vai até além de Pokémon, se aplicando. Que a gente, os NPCs tem que seguir eles seguem o script. Aí provavelmente deve estar fazendo praticamente toda a ideia de NPCs nos jogos de JRPG. Junto dessa ideia vem o resto da cultura de trabalho no Japão. Eles prezam por cortes de cabelo muito específicos, pedem para que você esconda suas tatuagens e tire os seus piercings. É importante que você cuide muito bem do seu uniforme. Tudo isso porque, especialmente os funcionários públicos, devem ser reconhecíveis logo de cara e transmitir uma certa segurança de que o serviço deles sempre vai ser igualmente bom, independente de onde você vai precisar deles. A origem disso tá lá no Shushoku Katsudo, o período de procurar os empregos, que surgiu como consequência do boom econômico pelo que o Japão passou lá do meio pro final do século XX. A fim de garantir que eles sempre tivessem mão de obra disponível, surgiu essa cultura de ter uma época muito específica no ano em que se abrem as vagas de emprego, e disso surgem as subclasses do trabalho. Como você não teria tempo hábil de se candidatar a todas essas... Eu ainda fico muito puto do jeito que eles tentaram fazer gráfico no bagulho de tão ultrapassado que é o Switch, cara. Olha isso aqui, mano. Dá pra você ver os pixels saltando nessa merda, mano. Eles tentaram fazer cor e ficou essa
porra aqui. Vagas ao mesmo tempo, ou você assumia o papel de salaryman nos escritórios, ou ia como atendente pras combines, funcionário de uma fábrica, e aí pelo menos durante aquele ano meio que você assumia esse papel. Disso tudo que eu falei até agora, eu vejo surgindo as trainer classes em Pokémon, algo que certamente começou como uma limitação de hardware no Game Boy, porque não dava pra cada NPC ter um sprite super único pra ele, mas que com o tempo se tornou mais um ponto característico desses jogos. Você deve saber o que esperar quando encontrar um Bug Catcher, um Hiker, um Bird Keeper, porque esses papéis específicos são parte da estrutura social esperada da força de trabalho japonesa, algo que acabou vazando de maneira sutil na construção desse universo. E aí até a contravenção desses acordos sociais resultam em classes também, como as Gyaros ou os Bossozokos, que são esses jovens que se recusam a fazer parte da sociedade engessada, sem se dar conta de que ser de contracultura também é uma cultura que identifica eles. E só pra garantir aqui, muito cuidado pra não ser xenofóbico a partir dessa ideia. Não compare seres humanos com NPCs como a gente já viu alguns streamers fazerem por aí, né? A relação é literalmente o oposto. O conceito de colocar personagens não jogáveis para fazer a sociedade dos mundos de JRPG funcionarem ao redor do protagonista são a arte imitando a vida. Esse tipo de estrutura social é tão valorizada dentro da sociedade japonesa que consequentemente foi inserida até nos mundos mais escapistas deles. A gente sabe de todos os problemas que surgem por trás do mercado de trabalho japonês, de todas as pressões relacionadas, mas não façam um julgamento superficial por conta de um conceito que vocês estão vendo num videozinho da internet, né? Não distorçam as coisas, por favor. Isso me faz pensar em como qualquer personagem relevante de anime tá sempre trazendo um meta comentário sobre toda essa cultura de uniformidade que eu tô comentando. Os cabelos coloridos, visuais malucos, roupas marcantes, tudo isso sempre constrói uma estética pra mostrar que um personagem relevante a uma história fantástica é um personagem que se destacou daquela multidão. A gente só tem aquela história pra acompanhar porque um indivíduo muito especial tava ali ousando viver essa história. Por isso daria até pra discutir que talvez essas representações sejam mais simbólicas do que literais. Não é como se um personagem realmente tivesse o cabelo da cor verde, ou uma genética fosse forte o suficiente pra criar 15 mil descendentes todas iguais. Tudo isso são só representações visuais de conceitos sendo trabalhados nessas histórias. No caso dos personagens, por causa da limitação da época, eles foram lá e deixaram assim mesmo. Personagens é papo de color coding mesmo. Personalidade associada ao vermelho, ao azul, ao cabelo espetado ou ao cabelo amarradinho. Mas aí tudo isso já é discussão para um outro vídeo filler no futuro. O que eu acho interessante de trazer aqui é que mesmo Pokémon que nem tem tantos cabelos coloridos malucos ou visuais muito extravagantes, eles encontraram outra forma de expressar a individualidade do protagonista, dando um sprite único para ele. Nem lá nos jogos mais limitados da franquia a gente via outro personagem usando o mesmo visual do protagonista. Primeiro, claro, porque a ideia é essa mesmo, destacar o seu personagem naquele mundo, mas é exatamente disso que eu tô falando. A história é sobre ele porque ele é diferente do resto. Tanto que a única vez em que a gente vê outro sprite se parecer um pouquinho com o seu é quando a gente encontra literalmente o mesmo, só que um de boné pra frente e outro pra trás. O protagonista do jogo anterior lá na segunda geração. Esse primeiro conceito que eu trouxe, explorando a ideia por trás de NPCs repetitivos, claramente não é algo exclusivo de Pokémon. Mas o próximo, ironicamente, ele veio de pesquisas que eu tava fazendo para um vídeo de Digimon. Tem uns bons anos já que eu penso em fazer um vídeo falando sobre as locações reais que inspiraram os locais marcantes que a gente viu nos animes de Digimon. Mas esse é um vídeo que seria muito mais legal de fazer fisicamente lá. Então, quem sabe no futuro. Mas foi
foi lendo sobre essas rotas turísticas do Japão que eu me deparei com a peregrinação Shikoku. Pra quem não sabe, as regiões iniciais de Pokémon foram inspiradas em pedaços do Japão. Kanto, Johto, Hoenn e Sinnoh, tá tudo ali. Mas não parece estranho pra vocês que esse pedação de terra aqui do lado não tenha sido usado ainda? É porque talvez ele esteja presente em todas as regiões de Pokémon, só que de outra forma. A peregrinação pela ilha de Shikoku é uma viagem que segue rotas específicas, circulando toda a ilha no sentido horário. E nesse caminho, a ideia é que você visite 88 templos importantes para o budismo, cada um que se especializa em algum valor cultural importante para essa doutrina. Vai ter o das estátuas, dos arranjos de flores, dos poemas. A ideia é que nessa jornada você conheça as florestas e montanhas relevantes para a região, passe por cidades e outros pontos turísticos importantes para a população local, tudo nesse caminho circular para que você termine exatamente onde começou, mas agora com uma visão de mundo muito mais expandida por tudo que você conheceu e aprendeu. Como se isso já não fosse muito claramente a inspiração para a jornada Pokémon, saiba que essa viagem deve ser feita carregando um Nokyocho, um caderninho em branco para que você colecione cada uma das 88 estampas que você pega em cada templo visitado. Além de que eles recomendam que você use vestes bem específicas nessa viagem, especificamente um chapéu com um símbolo marcado na frente, para que as pessoas que moram e trabalham nesses locais entendam que você é o Ohenro-san fazendo essa viagem, e aí possam te receber a cada parada que você fizer, te ajudar no que você precise. Não à toa todo mundo é tão gentil com o Ash quando descobrem que ele é um treinador Pokémon, né? Então sim, o mundo Pokémon tira muita inspiração do Japão físico, mas também do Japão cultural. Supostamente essa rota foi a que o Komodaishi, uma figura importante lá do budismo, teria feito durante a vida dele enquanto desenvolvia os princípios do budismo especificamente japonês. Porque aparentemente foi nesse caminho que ele desenvolveu o alfabeto que eles usam até hoje. É dito que ele teria traduzido um poema importantíssimo lá da China, mas usando um símbolo único para cada som produzido. Daí saíram os 46 caracteres dos hiraganas que compuseram o primeiro sistema de escrita deles. A ideia que ficou na minha cabeça quando eu li sobre isso é se não teria vindo daí a ideia de temos que pegar de Pokémon. Poucas dessas séries de monstrinhos tinham como objetivo central realmente catalogar todos os que existem naquele universo. Então, se a viagem desse monge já parece ter sido a grande inspiração para a viagem dos treinadores, será que o trabalho dele de catalogar todos os caracteres não acabou virando o trabalho de capturar todos os Pokémons também? Fora isso tudo, voltando no objetivo dessa viagem dele, inicialmente essa era uma rota feita por quem queria seguir os ensinamentos desse mestre budista, fazer as coisas que ele fez. Mas com o passar dos anos, esse tradicionalismo foi se abrindo mais, aceitando que outras pessoas fizessem essa trajetória por outros motivos, tipo só o turismo mesmo. E eu consigo ver Pokémon tendo passado por essa transformação também. O início da franquia era muito sobre capturar os Pokémons e passar pelos ginásios pegando as insígnias. Mas já em Hoenn e Sinnoh, essa viagem começa a se abrir mais, com a opção de você fazer os contests pela região, indo até as gerações mais recentes em que ginásio é quase opcional na história. E curiosamente, essa coisa de deixar o ginásio em segundo plano rolou mesmo na região de Alola, sendo que o Havaí foi o primeiro território não japonês a ganhar a permissão do budismo, entre muitas aspas, para ter a sua própria rota de peregrinação com esse mesmo simbolismo religioso, dando uma outra opção para quem não podia viajar até o Japão. Só que aí, mesmo na peregrinação, que eles têm Okinawa, mas Okinawa fica no Japão. Shikoku em si tem até o equivalente a um pós-game para os interessados, adicionando mais 20 templos Bekaku, literalmente templos adicionais, que vêm como um desafio extra saindo da rota principal, já que eles não fazem parte da jornada obrigatória dentro do budismo japonês.
isso, agências de turismo que quiserem patrocinar a minha peregrinação Shikoku ou aquela pelas locações de Digimon, entrem em contato. Piadas à parte, é sempre muito interessante quando eu me deparo com essas conexões que supostas séries infantis bobinhas fazem com questões culturais muito maiores lá do Japão, porque isso me permite ter certas reflexões que talvez nem sejam parte da real intenção da obra, mas que enriquecem ela ainda mais, pelo menos pra mim. Outra coisa que eu li recentemente... É você fazendo o trabalho do idealizador do bagulho. E aí foi num texto lá do Ilha Kaiju, fica a recomendação, meu xará faz um trabalho fenomenal. Foi ele falando que a literatura japonesa tem como parte de suas tradições sempre referenciar algo que veio antes da obra em si, meio que como um selo de legitimidade para a nova obra sendo criada e que ao mesmo tempo dá uma certa continuidade nas temáticas sendo trabalhadas. Eu acho essa uma ideia interessantíssima. É por isso que eu adoro tentar entender as referências externas em todas essas obras bobinhas que eu abordo. Vide literalmente qualquer vídeo nesse canal. Então me deixa bem felizinho que eu seja o primeiro aqui no YouTube a trazer essas duas conexões com Pokémon. Quem sabe esse meu vídeo não vire referência para esse assunto em algum outro contexto? Curiosamente, eu já fui citado pelo menos 3 vezes como canal qualquer coisa em trabalhos acadêmicos, mas nunca fui citado pelo meu nome real na minha verdadeira área de formação, mostrando realmente qual vai ser o legado que eu deixo nessa minha vida, né? O que é esse Pokémon Ranger, mano? É desse mesmo canal. Vou deixar pra outro dia. Eu não assisto esse vídeo de Pokémon Ranger. Ele fez um vídeo aqui de Tokusatsu também. Foda. Cara, você falou que um vídeo... Putz, a riqueza de informação que traz é algo surreal. Muito bom mesmo. Nem de longe, filler. Nem de longe é filler. Cara, no mínimo um spin-off que soma a obra original. Brincadeira à parte. Realmente ficou muito bom saber mais sobre a cultura dos lugares que você trouxe detalhes interessantes. Muito bom, cara.